Olá, meus caros alunos e alunas, espero que estejam todos bem. Vamos então começar a história antiga humana. Vimos anteriormente na pré-história que o ser humano passou muito tempo vagando. A nossa espécie, Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, é a última espécie de hominídeo que vai aparecer no planeta. Como todos os outros hominídeos, a vida surge na África, da África sai para outros continentes. As espécies de hominídeos mais antigas não chegaram a sair da África, não foi o caso da nossa espécie, que surgiu há cerca de 120 mil anos atrás. Como eu disse, o ser humano era nômade, vivia em grupos de 20 pessoas, 15 pessoas, vagando pelo planeta, em busca da sua sobrevivência. Em plena era glacial, o planeta passa por algumas eras glaciais em que ele fica muito mais frio e muitos lugares ficam congelados e a vida fica bem mais difícil também. A última era glacial acabou há cerca de 10, 11 mil anos atrás. Quando acaba a última era glacial, os rios começam a surgir devido ao derretimento de algumas calotas polares e ao redor desse rio você pode perceber vegetação. Vegetação, vai crescendo vegetação, a vida vai crescendo. Claro que ali vai ter uma abundância também de animais e de seres humanos. O ser humano começa a perceber que à margem destes rios ele consegue sobreviver e que não precisa mais ficar vagando pelo planeta em busca da sobrevivência. Ele deixa de ser nômade é aquele que não tem residência fixa, passa a ser sedentário. Sedentário quer dizer, agora o ser humano tem residência fixa. Ele pode viver naquele lugar por muito tempo, pela vida inteira. E não só ele, o filho dele vai ver ali. E os netos também. As condições de vida melhoram, a população começa a crescer. Então aquele grupinho que ficava vagando o mundo afora de 15, 20 pessoas, começa a se tornar um grupo cada vez maior. E aí começa um novo ritmo da história. A humanidade passou milhares de anos vagando como nômades em busca da sobrevivência. Mas eis que acabou a última era glacial, que derreteu grandes calotas polares, fazendo surgir grandes rios. Até que esse negócio de rio não é tão ruim não. Olha lá, começou a crescer vegetação, começou a aparecer comida. Olha aqui esse morangão, que gostoso. A vegetação começa a crescer. Crescendo a vegetação melhora a alimentação das pessoas. As pessoas passam a domesticar os animais. E o homem se torna sedentário. Enquanto os nômades percorriam o mundo em busca da sobrevivência, não tinha residência fixa, o homem sedentário é aquele que tem residência fixa, porque ele percebe que aquele lugar consegue sustentar ele, a família dele, por toda uma vida. Mas eis que surge a ideia terrível. O ser humano podia estar feliz, satisfeito, passou milhões de anos percorrendo o mundo em busca de sobrevivência, morria cedo, e agora tem residência fixa, tem casas, tem alimentação, tem os bichinhos, começam a dividir o trabalho, criar lideranças políticas, mas a grande ideia problemática vai ser o tédio que tudo isso vai gerar. Puxa vida, eu tenho tudo, mas não estou satisfeito. Eu quero mais. Eu também quero mais. Eu também. Já sei. Vamos atacar aquele vilarejo. Eles têm um rio legal, cheio de animais marinhos. São poucas pessoas. Podemos escravizá-las, tomar a terra, tomar o rio deles. Adorei a ideia. Partiu!
Vamos atacá-los, vamos atacá-los. Tá bom, nos rendemos. Nós só queremos paz. Pronto, agora vocês fazem parte do nosso reino. Esse vai ser o ritmo da história antiga. Um grupo pequeno vai ser dominado por um maior, que vai ser dominado por um maior ainda, que vai ser dominado por outro mais forte, que vai ser engolido por outro mais gigante, até que tudo vai se transformar em grandes impérios. E eis que as sociedades vão se tornando cada vez maiores, mais complexas, com lideranças poderosas. Então, de grupos pequenos, seres humanos, através da sua ambição, vão construindo cidades que vão crescendo, vão sendo engolidas por cidades maiores, por grupos maiores, mais fortes, até surgir os grandes impérios da antiguidade. Bom, então a história do ser humano que vai se sedentarizando ocorre no planeta inteiro, ao próximo de grandes rios, como o Rio Indo, Rio Ganges, Rio Amarelo, Tigre, Eufrates, o Nilo. Ali vão surgir as sociedades mais antigas. Então, a Idade Antiga, a história, ela começa, de acordo com os pesquisadores, com a divisão feita pelos historiadores a partir da invenção da escrita, que é uma data que varia bastante. Se for encontrado amanhã um documento de 10 mil anos, a Idade Antiga começa há 10 mil anos. A partir do surgimento da escrita vai até a queda de Roma em 476 d.C. Nela vemos esse surgimento de grandes civilizações, homens se sedentarizando até desenvolver grandes civilizações. Na África, a maior delas foi o Egito. Podemos ver aí o templo que existe até hoje, de Abu Simbel, templo de Ramsés II, feito por volta do século 13 a.C., mais de 3 mil anos. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa é uma frase de um historiador antigo chamado Heródoto. E essa frase é muito importante, não esqueça dela, para entender muita coisa desse momento da história humana. O que quer dizer o Egito é uma dádiva do Nilo? Dádiva seria um presente, um dom, às vezes tem uma impressão de algo divino, um presente muito especial. E o Egito é uma dádiva do Nilo, quer dizer que o Egito só existiu, todo esse Egito que vamos ver, por causa do Nilo. Por quê? Olha a imagem aí. Olha lá. Isso é uma imagem de satélite, vejam. Deserto, essa parte amarela é tudo deserto. E no deserto a vida é muito difícil. Agora, olha esse triângulo com esse rabinho, né? Isso daqui é vegetação, é vida. Por quê? Porque tudo isso aqui está ao longo do rio Nilo, que forma aqui no final, com o mar Mediterrâneo, esse delta, onde ele vai irrigando toda essa região, e ali a vida é possível. Então, na antiguidade, as pessoas perceberam, dá para ficar aqui, e vamos ficar aqui. E aquela historinha foi acontecendo, né? O grupinho foi se tornando um grupo grande, aí o grupo grande engole o outro, e aí vai se tornando uma coisa muito grande até 3.500 a.C., quando temos dois grandes Egitos, o Alto e o Baixo Egito. 3.200 a.C. existe a unificação do Egito por Mênesis. Mênesis se torna o primeiro faraó. E quando se fala de faraó, algo importante você deve sacar na história antiga. As pessoas muito poderosas, elas utilizam um recurso político que é a religião usada de forma política. Faraó, como outros títulos da antiguidade, significa um deus. É um governante e um deus. O respeito das pessoas, quando sabem que quem está governando é um deus, é muito grande. A submissão é muito grande. As pessoas pensavam assim, quem sou eu para questionar um faraó que é um deus na terra e está nos guiando? Bom, aqui algumas imagens do Egito, bastante populares, a mitologia egípcia, que sempre tem um ser humano com cabeça de um animal.
algumas das suas divindades, eles eram bastante religiosos, então conforme vai se desenvolvendo a cultura, vai se desenvolvendo a religião, e ainda em religião está ligado à forma como eles sepultavam as pessoas, as crenças sobre a alma. Eles acreditavam que a alma não morre. Se a alma não morre, então ela pode voltar ao corpo. Então eles mumificavam as pessoas, faziam todo um processo muito desenvolvido da época para a conservação daquele corpo. Esse corpo conservado era colocado no sarcófago, né, essa espécie de caixão que tem o rosto da pessoa, né, para quando a alma voltar a saber que aquele corpo é o dela, e isso tudo ficava dentro de uma pirâmide, ou seja, as pirâmides são grandes sepulturas. Claro que tudo isso é muito caro, só para pessoas muito importantes como o faraó. A escrita deles, o hieróglifo, então eles tentavam desenvolver a escrita através de símbolos. Um desenho simboliza uma palavra, as embarcações e o calendário. Um calendário muito importante para saber quando o Nilo vai encher, quando que é hora de semear, quando que é hora de colher. Alguns dos grandes faraós, Tutankhamon, Ramsés II, da 19ª dinastia. Dinastia significa uma família no poder. Uma família de faraó. Sou faraó, quando eu morro, quem que vai ser o faraó? Meu filho. Quando ele morre, filho dele. Quando acontece alguma coisa que muda a família, ou por falta de filho, ou por alguma briga, golpe, aí temos uma nova dinastia. Akhenaton e Nefertiti. Akhenaton merece um destaque, Nefertiti também. Porque o que dizem é que quem mandava mais era Nefertiti, uma mulher. Teve faraós que eram mulheres. Cleópatra teve 2 dos homens mais importantes do mundo na era do Império Romano, no começo ali da Grande Roma, da República Romana, teve aos seus pés 2 dos homens mais poderosos, o tamanho poder dessa mulher, o que deu muita autonomia durante esse período de dominação romana para o Egito. E Akhenaton, ele é um faraó que está passando por um momento de pré-golpe. Pré-golpe é assim, os sacerdotes querem mandar mais que o faraó. E o que Akhenaton faz? Akhenaton fala, só existe um Deus, Aton. Aton é o único Deus. É a primeira experiência que se vê na antiguidade de monoteísmo. O mais comum das religiões nesse período é o politeísmo. Politeísmo é uma religião em que se acredita em vários, né? Poli em grego quer dizer vários deuses. Monoteísmo, mono quer dizer um, só existe um Deus. Então ele surpreende falando só existe um Deus, Aton, mas é uma questão política. A partir do momento que eu digo que só existe Aton e eu sou o representante de Aton na Terra, os outros sacerdotes são sacerdotes de que divindade? Não existe outras. Então ele tira o poder desses sacerdotes, diminui o poder deles, dizendo que só existe um Deus.